farmacopeia agora, né, reconhece que a cannabis tem sim efeitos medicinais e terapêuticos. Isso já foi um outro avanço muito importante. Um outro avanço, o uso veterinário. A Anvisa foi lá e agora disse: olha, vamos regulamentar o uso veterinário. Tudo isso para dizer que o Brasil ele está compreendendo, assim como os outros países do mundo que já avançaram na regulamentação para o uso adulto, como também para o uso medicinal, que nós temos que enfrentar as drogas sintéticas. A gente não pode achar que os Estados Unidos regulamentou a maconha, a cannabis, porque é só um commodity ou só porque está preocupado com a saúde. Ele está preocupado com as drogas sintéticas. Não tem controle. Vamos liberar a maconha. Quem foi que viu a polícia alemã ir para a TV e dizer: olha, quem for assistir o jogo da Eurocopa, por favor, use álcool, fume maconha? Porque a gente sabe que o álcool é neurodegenerativo. Eu presto consultoria para institutos de pesquisa no Brasil. A gente sabe que quem é a porta das drogas não é a maconha, é o álcool. Em nenhuma garrafa de cachaça está escrito que precisa ser consumido com água. Mas existe um lobby muito forte da indústria do álcool. Como também existe um lobby muito forte da indústria farmacêutica, que agora quer se apropriar. Eles agora estão fazendo um movimento para caçar a NDC 660, trata da importação. Por quê? Porque a indústria ela entendeu que tem um filão bilionário. A Prata, Dona Dulce, investiu em 2024 R$1 bilhão no parque tecnológico dela, com vistas da cannabis. A Manticorp abriu uma linha. Toda a indústria farmacêutica está abrindo linha de cannabis. Não consegue segurar. E aí você tem um lobby muito grande. Então a gente criou agora um instituto. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema ainda é o canabinoide. Ele existe. Quer eu queira, quer eu não queira, eu tenho maconha internamente. Mas essa maconha é personalizada. Então a gente precisa também da importação. Mas nós precisamos regulamentar. Não dá para a gente ficar o tempo inteiro importando mandioca, se a gente tem as condições reais de produzir no Brasil. E aí a gente tem a Embrapa, que já deu um grande passo, pediu autorização para pesquisa e para cultivo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está preparando o país para dar um salto. Mas a gente precisa dialogar com o Congresso. A gente precisa abrir uma porta. O Conselhão, eu fiz essa provocação lá em Pernambuco. O Conselhão do presidente Lula, ele tem representantes da sociedade, mas não tem representantes dos pacientes que fazem o uso terapêutico, das associações. E eu disse: a mesma coragem que o presidente Lula teve para pautar a questão do genocídio em Gaza e do ataque terrorista em Israel, que em Israel a cannabis é regulamentada, e até agora, na época dessa guerra, eles liberaram ainda mais. O Brasil precisa ter a coragem de pautar a cannabis, e isso foi a provocação que eu fiz esse ano para o Planalto. E aí, novamente, a gente escuta: olha, a gente resolveu algumas coisas internas, mas a gente, professora, tem um ambiente muito delicado. Quando a gente vê que um grupo estava disposto a matar um ministro do Supremo. Quando o Barroso fez algumas falas, eu não entendi naquele momento. Ele dizia: olha, por mim eu tinha pautado, precisamos resolver isso, precisamos avançar. Mas tem um grupo extremista muito forte no Brasil. Ele também, eu acho que estava com medo da própria vida, de alguém atentar contra a própria vida dele. E aí a gente tem o Fux, que tem um ADI, a 5708, que ele disse: olha, a gente precisa avançar. Eu sou um cara que sempre tem um pensamento progressista, mas a gente está num momento ruim. Mas a gente vê diariamente os confrontos. E o confronto não mata só o traficante. Ele mata o usuário, ele mata o policial, ele mata quem não tem nada a ver. Então é importante que a gente amplie esse debate anti-proibicionismo.
Porque quando a gente olha para o problema que é das drogas, é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança. Quando a gente olha para o estado de Sergipe, que tem 75 municípios, apenas 32 possuem CAPS. Como é que a gente vai enfrentar uma pandemia de saúde mental se na saúde pública não tem equipamento básico? A gente não tem psiquiatra em muitos municípios. E aí a gente olha para a Secretaria de Estado da Saúde e questiona: cadê a política de saúde mental? Já que tem uma limitação para a CAPS, para a população acima de 20 mil, que o Estado regionalize os CAPS. Mas isso é uma coisa que não dá voto. Porque tem as comunidades terapêuticas e tem os políticos interessados. E esse ano conseguiram pegar 9 milhões de reais em emendas. Por sinal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal fez uma força-tarefa, tem um mês, e até agora a gente não viu o resultado dessa força-tarefa nessas comunidades terapêuticas. Sabe por quê? Porque é muito pequeno. Infelizmente a gente não tem aqui, com todo respeito aos profissionais de comunicação, sou amigo de muitos, mas a gente não tem uma imprensa totalmente livre. A gente não tem. Eu quero saber como é que foi essa investigação das comunidades terapêuticas, coisas gravíssimas. Gravíssimas. Qual foi o resultado? Quando a gente vê todas essas cenas do esculacho em São Paulo, a gente pode precisar olhar para Sergipe e saber que aqui é igual ou pior. A diferença é que não é publicizado. A diferença é que aqui não tem câmera. Mas nós temos aqui no nosso estado os bandidos mais perigosos do Brasil, que a toda hora estão indo para o confronto, né? E a toda hora tem auto de resistência.